Olá, pessoal! Hoje eu vou contar uma história para vocês, uma história verídica, para que vocês façam uma reflexão no que vocês têm sido na vida das pessoas. Vocês têm sido luz ou trevas? Era uma vez um pastor muito querido pela sua família e pelas pessoas na igreja, pelos seus fiéis da igreja. E um dia, do nada, apareceu uma moça na igreja dizendo que era amante do pastor. E isso caiu como uma bomba na igreja e na sua casa. Para dar ênfase a essa história, ela começou a contar detalhes de sinais que tinham pelo corpo do pastor, que só a sua esposa sabia. E aí todos começaram a acreditar nessa moça, acreditar que realmente ela era amante do pastor. A família do pastor não acreditou na moça, os fiéis da igreja acreditaram na moça, e o pastor negando toda essa história. Ele se afastou de todos. Ele começou a viver em um sítio, afastado de todos. Depois desse julgamento, e da condenação, ele não conseguiu mais olhar na cara das pessoas, encarar as pessoas, e nem se esforçou para provar a sua inocência, já que não acreditavam nele. Ele viveu nesse sítio durante muitos anos. Seus filhos cresceram, seus filhos casaram. Sua esposa acabou casando com outra pessoa. E o tempo foi passando e ele foi envelhecendo na sua tristeza de ter perdido tudo, perdido a sua comunidade, perdido a sua família. Só que quem mente não tem paz. E essa moça, que dizia ser sua amante, nunca teve paz na sua vida. E ela procurou a família do pastor. Depois de muitos anos, ela procurou a família do pastor. E disse que ela sim tinha se apaixonado pelo pastor. Mas ela se apaixonou pelo pastor quando ele passou por um hospital, quando ele ficou em coma numa UTI. Ela foi a enfermeira que cuidou deste pastor. E por isso ela sabia de todos os detalhes e de todas as marcas que tinha pelo seu corpo. E ela usou essa história para acabar com o casamento do pastor, porque ela havia se apaixonado pelo pastor. Só que o pastor nem conhecia essa moça, porque ele estava em coma em um hospital. E aí a família, arrependida, procurou pelo pastor. Claro, pediram perdão por tudo o que havia acontecido, pelo mal-entendido, por terem culpado ele de uma coisa que, na verdade, ele não tinha culpa nenhuma. O perdão, ele alivia o coração. Sim, o pastor ficou aliviado depois que a verdadeira história veio à tona. Só que o tempo que ele perdeu com a sua família, com a sua comunidade, a sua vida foi totalmente roubada por uma mentira. Então faça uma reflexão. O que você tem levado para as pessoas? Você tem levado vida? Ou você tem tirado a vida das pessoas com mentiras, acreditando em mentiras, destruindo vidas por motivos que não existem?